Bom dia a todos. Numa manhã de sol tão linda, aonde aqui nos encontramos, não é verdade? Vamos mudar o pensamento, né? Numa manhã de sol. Mas o importante é que estamos aqui para aprender hoje um tema. Todos os temas são muito importantes, porque nos trazem conhecimento. Mas há muitas dúvidas sobre cremação. As pessoas ficam muito, né, na dúvida. Aceito, não aceito. E hoje, então, vamos ficar, como disse Jesus. Vamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Prestar atenção na palestra do nosso querido irmão Edivaldo Kulcheski, um tema muito importante, fundamental para o nosso aprendizado. Meus irmãos, por gentileza, quem estiver portando o celular, coloque no módulo silencioso ou desligado para que não venha interferir na palestra, não é? E vamos fazer a nossa prece inicial para passar a palavra ao nosso irmão palestrante da manhã. Vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, ao nosso mestre amigo incondicional, Jesus. Agradecendo a manhã de hoje, que pudemos estar aqui, para esse aprendizado, que nos vai fazer tanta diferença. Cada palestra nos ensina, fortalece o nosso espírito, porque esse é o objetivo, o conhecimento que ilumina a nossa mente, para que possamos ter força, coragem para os desafios da vida, que muitas vezes não são poucos, mas que temos a ajuda do alto sempre. Agradecemos aos benfeitores, mensageiros da paz desta casa de amor, que nos auxiliam e nos ajudam no entendimento, na compreensão da mensagem. Pedimos também que o nosso irmão palestrante da manhã seja intuído e que nos traga a mensagem, aquela a qual nós estamos aqui buscando e para o nosso entendimento maior. E assim damos por iniciada a nossa tarefa desta manhã de domingo. Que assim seja. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui nesta casa, mais uma vez, fugindo dos pingos aqui, para nós estudarmos a doutrina espírita. Mas antes eu queria desejar a todos, né, um feliz ano novo, um ano novo repleto de oportunidades de nosso crescimento espiritual. Que possamos, nesse ano, fazer deste o ano da diferença, o ano que nós possamos crescer espiritualmente e bastante, que é o que o nosso mundo está precisando, de pessoas que estejam despertas para o bem, para a paz, para o entendimento. Vivemos uma situação hoje meio caótica na nossa sociedade, onde muita coisa que não foi bem feita está aparecendo. Está aparecendo justamente para ser corrigido. Não é que tem mais do que tinha antes, é que antes não aparecia, tinha igual. Está aparecendo para ser consertado. E que nós sejamos instrumentos desse conserto. Que nós sejamos aqueles instrumentos de fazer com que as coisas mudem de rumo e peguem o rumo do bem. E que este ano de 2016 seja um ano para isso. Especial para que nós faça essa nossa transformação espiritual. Posto isso, vamos falar de cremação. Quando a gente começa o ano falando de um tema desse, parece que a gente, né, poxa, falar de morte, falar de cremação. Nós, da doutrina espírita, aprendemos que a morte é um processo natural, que vamos todos passar, e que a morte não significa fim, e sim a volta de onde nós viemos antes de encarnar, que é o plano espiritual. Então a morte para nós não significa algo trágico, algo que realmente vai tirar
coisas de nós. Não, muito pelo contrário, a morte vai mostrar para nós aquilo que nós produzimos em vida. E falar da cremação, que é um tema muito, hoje, falado em toda parte, ele tem uma razão disso. E nós, como espíritas, não podíamos ficar fora disso. Bom, eu poderia colocar o título diferente. Eu poderia chamar essa palestra de, vamos falar do o sepultamento e a cremação na visão espírita. Porque nós vamos ter que falar dos dois. Mas eu, para dar ênfase, falei, vamos falar da cremação. Mas eu vou falar dos dois. Vamos lá. Aqui no Ocidente, onde nós vivemos, na parte ocidental do mundo, a inumação é o ritual mais praticado. Consiste, então, no sepultamento do nosso cadáver, geralmente em campos que nós chamamos de cemitério. E no Oriente, na outra parte, no outro lado do mundo, a cremação é o ritual mais praticado. Aonde consiste no ato de incinerar o cadáver, que depois é colocado em urnas, né, entregue as cinzas para os familiares que vão levar ela, espargir aonde acharem melhor. Então nós temos duas situações para ser feita com o nosso corpo após o nosso desencarne. Uma é o sepultamento e outra é a questão da cremação, a incineração. Existem muitas opiniões sobre justamente uma e outra, a vantagem de uma, a vantagem da outra, né? São múltiplas e são respeitáveis essas opiniões. Mas para nós entender o que é uma, bem certinho, o que é a outra, nós precisamos falar um pouquinho disso, de cada uma delas. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos passar algumas informações sobre a cremação. Todo mundo sabe exatamente o que é, como funciona ou não? Tem várias pessoas fazendo com a cabeça, não. E os que não responderam que sim, não responderam, então vamos considerar que não, né? A pergunta que eu fiz é... Vamos falar de informações. Quando que surgiu a cremação? Quando que começou a cremação? A cremação, né, é algo muito antigo. Tem se encontrado ultimamente vestígios lá no continente europeu, desde o tempo lá da pedra polida, lá para trás, algumas vasilhas cheias de cinzas, o que induzem, né, pelos vestígios, de que lá naquela época eles faziam a cremação das pessoas. Estes indícios revelam que essa prática da cremação, ela é muito mais antiga que o sepultamento. Com o decorrer dos séculos, então, a cremação foi se transformando numa prática consagrada naquela época, né? Sendo trazida para as civilizações que estavam se adiantando. Então, a primeira forma de dar um destino ao nosso cadáver foi a cremação, na nossa civilização. E os estudiosos concluíram que, com o surgimento das religiões, com a eclosão da religiosidade, o fogo passou a ser utilizado em muitos rituais das religiões. O fogo, a água, né? Faz parte, inclusive hoje, dos rituais das religiões. E predomina uma crença de que, ao queimar o cadáver naquela época, com ele seriam queimados todos os defeitos que a pessoa tinha. Então a alma se libertaria, ela poderia ir livre. Então esses são os primeiros conceitos religiosos sobre a cremação. Chegando ao céu, então, purificada. E não poderia daí retornar para a terra para assombrar os vivos, porque não tinha corpo mais. Então era dupla função, a dupla ideia. Primeiro era para queimar os defeitos, e depois assegurar para os que aqui ficaram que não iriam ser assombrados pelos que tinham morrido. Então essas são as primeiras ideias religiosas sobre a cremação. Portanto, então, desde os tempos mais remotos, a cremação de cadáveres, ela era praticada entre as pessoas. E esse costume, então,
ele perdura até hoje, então existe, então, como eu falei, no Oriente, o que mais se usa é a cremação. Essa regra, então, ela passou depois para a Grécia, para os romanos, e assim, hoje na Índia só existe a cremação numa grande maioria, numa minoria é o sepultamento. Agora vem aqui, como que é feito isso? Eu falei quando surgiu, agora como que é feito a cremação? Um ritual, né, da cremação. Na Índia, vejam o que acontece na Índia. A cremação se dá em ambiente aberto. Então a pessoa desencarnou. Os familiares pegam um monte de troncos de lenha, põem em frente à casa da pessoa, põem o cadáver lá. Enquanto está sendo feito ali a cremação, a incineração do cadáver, é o velório. Terminou de queimar, os familiares juntam as cinzas e normalmente eles têm aquela coisa dentro deles, né, que tem que jogar no rio Gange. Então algum familiar se desloca, levar ao rio Gange, se for mais distante, né, vai até o rio Gange para jogar as cinzas. Então é feito em ambiente aberto. Segundo pesquisadores também, a cremação em fornos começou na Itália. Então isso é uma coisa que, lá dos romanos, né? Então eles começaram a cremar em fornos, não a céu aberto, como é ainda costume na Índia. Alguém gostaria que fosse feito assim em frente à sua casa hoje ou não? Não, né? Por isso, então, que atualmente existe esse procedimento para a cremação. O que é feito? A primeira fase é uma cerimônia de despedida. É exatamente, né, aquele momento onde se faz o velório do cadáver. Você faz numa capela, num local adequado que foi preparado para isso. Então é feita a cerimônia de despedida. Todo crematório tem salas específicas para isso. Aí vem aquela cerimônia do adeus, onde você faz aquelas preces finais, da despedida. Feito isso, o caixão com o cadáver é recolhido em uma sala apropriada, daí vai para internamente, ninguém mais vê essa parte, onde eles retiram toda a parte metálica do caixão, as alças, tudo, né? E aí, esse caixão vai para uma câmara fria. Por lei, a gente já vai falar da lei, tem que se esperar no mínimo 24 horas. Mas ele pode ficar o tempo que a família determinar. É uma câmara fria. A família vai pagar, claro. Às 24 horas não se paga nada. À medida que põe na câmara fria, os dias que vão ficar lá, quantos dias forem, tem um custo para a família daí. Feito isso, chegou o momento da cremação, o caixão é colocado, né, num forno, onde ele, em altas temperaturas, vai passar pelo processo, então, de incineração, onde todo esse forno ele é preparado com filtros, tudo, para que as fumaças não poluam o ambiente. Feito isso, sobra em torno de 1 a 2 quilos de cinzas. Essas cinzas é colocado num vasilhame que é entregue para a família, para que a família daí dê a destinação da qual tinha combinado com o familiar antes dele desencarnar. Ah, me jogue lá no mar, me jogue num rio, me jogue no jardim aqui da casa, me jogue, eu digo, as cinzas, né? Então esse é o ritual hoje atual do processo de cremação. Existe uma lei para isso. Uma lei no Brasil, e essa lei no Brasil é a número 6.015 de 73, e que exige, no mínimo, que sejam aguardadas 24 horas do momento que foi dado o falecimento para a pessoa. Mas existem mais algumas exigências legais. Entre elas, que deve ser observado, então, tudo está nessa lei, primeiro que tem que existir por escrito, que é uma escritura pública da pessoa desejando ser cremada. Normalmente, hoje, existem empresas que fazem isso, e quando você adere a um plano de cremação, ele já automaticamente já tem esse documento já no momento que você faz o ingresso, né?
Então precisa ter isso, o atestado de óbito também. E quando a pessoa daí ela é cometida, né, de uma morte violenta, aí precisa uma autorização judicial. Mas tudo isso essas empresas já estão especializadas para isso. Mas existe uma lei dessa. Então lembrando, o prazo mínimo é 24 horas, porém pode permanecer o tempo que a família desejar, até ser incinerado. Esse tempo eu vou explicar depois o porquê, tá? Mas existem câmaras frias apropriadas para isso. E mesmo nos países que adotam a cremação, por exemplo, como a Índia, não existe uma obrigatoriedade da pessoa ter que ser cremada. Porque sempre tem as duas opções. A pessoa que define antes de desencarnar, né? Mesmo em países, então, que é adotada a cremação, não existe obrigatoriedade. Ela pode escolher. Ok? Essa é uma ideia, um panorama sobre cremação. E sobre o sepultamento, vocês sabem quando que começou ou não? Vocês têm ideia? Então vamos ver quando que começou o sepultamento. Não há uma precisão bem clara, mas o que se sabe é que o sepultamento começou pouquinho tempo antes de Jesus. Que eles passaram, em vez de incinerar, a sepultar em grutas. Tanto é que daí Lázaro, né, foi sepultado numa gruta, Jesus foi numa gruta. Então não existe um tempo bem certo, mas você tem a ideia que não foi muito tempo não antes de Jesus. Porém, após Jesus, isso ganhou uma força muito grande, porque algumas religiões passaram a se utilizar o dogma da ressurreição, porque Jesus ressuscitou, e ele ressuscitou várias outras pessoas, e aí eles passaram, então, a exigir que a pessoa não passasse mais pelo processo da cremação, da incineração, e sim do sepultamento. Isso devido à possibilidade da pessoa poder voltar a viver. Isso, então, devido às religiões uni-encarnacionistas, que só acreditam numa existência, e que em determinado momento ela poderá vir a voltar a viver. Tanto é que as religiões mais divulgadas no Ocidente, né, as que mais têm adeptos no Ocidente, elas são adeptas da ressurreição, e utilizam o dogma da ressurreição como uma das suas alavancas maiores de pregações, de ensinamentos. Em 1963, o Papa Paulo VI já apresentou uma pequena abertura, posicionando claramente que a pessoa, então, poderia aderir à questão da incineração ao enterro. Em vez de ser sepultada, ela poderia aderir à cremação. Até então, essa época, não existia nenhum tipo de ritual que era feito na despedida pela Igreja Católica, né? De despedida a quem desejasse ser cremado. E aí, em 1969, num livro chamado Ritual das Ezequias, que é um livro só dos rituais de nascimento, de casamento, de despedidas, tudo, foi colocado um capítulo falando sobre os ritos de despedidas, e também foi colocado, quando for cremado, como é que deve ser feito o procedimento. Ou seja, a igreja deu uma pequena abertura agora para a pessoa escolher se ela quer ser cremada ou sepultada. Dessa forma, então, passou a diminuir as barreiras religiosas para a cremação. Por isso que aqui no Ocidente passou a ser falado bastante da cremação. Houve um crescimento dessas ideias. Porém, essa ideia da ressurreição entra em conflito com a ciência. Por quê? Em geral, um corpo sepultado leva de 1 a 2 anos para se decompor totalmente. Mas esse tempo, claro que pode variar da condição de um ambiente a outro, mas, em geral, de 1 a 2 anos o corpo só fica osso. Daí não tem mais nada. Isso é a ciência que mostra para nós, isso não tem nem dúvida, né? Isso é uma coisa que não gera problema nenhum de entendimento. E isso, então, daí conflita com o dogma da ressurreição,
Então não pode ressurgir mais no mesmo corpo. Esse corpo deixou de existir. Portanto, então, não há consistência científica nenhuma que justifique o dogma da ressurreição. Porque as moléculas do corpo deixaram ali, a não ser os ossos, e os ossos não vão se recompor sem o resto do organismo, né? Bom, vocês têm informações que eu passei para vocês da cremação e informações sobre sepultamento. Agora tem um ingrediente no meio disso. As questões ambientais, que é muito importante ser relevado nesse momento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em média a gente vive entre 70 e 90 anos, depende do local do mundo e tal, né? Em média entre 70 e 90 anos. Isso quer dizer que a cada 90 anos existe uma renovação de toda a população mundial. Hoje nós somos 7,5 bilhões de habitantes, ou seja, a cada 100 anos todos nós passaremos por esse processo do desencarne. Vocês imaginem então, em quanto tempo nós, se for sepultado, em quanto tempo haverá a saturação dos nossos ambientes na questão do sepultamento. Isso é uma questão. Outra questão, vocês talvez não tenham essa familiaridade, mas eu lido com isso dia a dia, porque eu trabalho na Sanepar, trabalho na área de controle de qualidade, e a gente tem que estar analisando a água o tempo todo. E um dos sérios problemas que a gente tem com qualidade da água se chama necrochorume. O que é necrochorume? Tudo que é orgânico, quando se decompõe, ele se torna num líquido. Vou pegar um exemplo só para fazer uma analogia. Se nós visitarmos um lixo, onde vai muito material orgânico, todo o lixão tem que ter uma certa espécie de lagoa, onde escoa todo aquele líquido que sai, né, desse material orgânico, tem que ser tratado, processado, para daí ir para o rio. O necrochorume é um negócio preto, quase que tipo um petróleo, é escuro. Todos nós, quando desencarnamos, o nosso corpo, até se decompor, produz necrochorume. Todos nós. E os necrochorumes têm sido hoje um dos maiores contaminantes de lençóis freáticos, de lençóis de água subterrânea. Vamos voltar ao que a Organização Mundial da Saúde falou. A cada 100 anos, um planeta inteiro desencarna. Vocês imaginem como está ficando o nosso meio ambiente. Dá para ter uma ideia? Então, por questões ambientais, também temos, além disso, pode ocorrer disseminações de doenças. A pessoa desencarna com determinados organismos dentro dela, devido à enfermidade, e muitos deles vão se misturar ao necrochorume, e poderão contaminar águas também. Então, para os ambientalistas, dentre os rituais pós-morte, a cremação seria o mais ecológico. Se for feito de maneira correta, então vamos pensar assim, o que é a maneira correta? Os indianos queimam em frente à casa. Então existem muitos gases, muita coisa que podem estar ali poluindo o meio ambiente. Naquilo que a gente viu ali hoje, que existem fornos apropriados, tal, né? Tudo preparado. Então, dentro de um ambiente de maneira correta, se eu queimar o corpo, ele vai liberar apenas água e gás carbônico, em pequenas quantidades. E que não vai gerar resíduos tóxicos, porque vai ficar tudo retido em filtros. Isto, né, a cremação dispensa, então, o armazenamento dos resíduos e não ocupa espaço em terrenos. Aqui eles dão uma ideia de que uma pessoa de 70 quilos que nasce, né, de massa, que ela, uma vez incinerada, se transforma em 1 ou 2 quilos de cinzas. E enquanto na decomposição, ela, se for sepultada, ela vai levar em torno de 2 anos e vai deixar em torno de 13 quilos de ossos, que os ossos não se decompõem, vão ficando, né? Então, isso é para ter uma ideia ambientalista. Então, temos como é a cremação, como é o sepultamento e questão ambiental. Aí eu paro para perguntar para vocês, para refletir. O que é melhor?
Eu não quero induzir a nada, eu só estou falando, vocês analisem e vejam o que é melhor. Eu coloquei fatos, informações. Por isso que eu chamei informações sobre cremação, informações sobre sepultamento e informações ambientais. Só que aí a gente entra agora num conflito muito grande. Deixa eu passar o conflito para vocês entenderem. É o conflito entre materialistas e espiritualistas. Uma pessoa materialista é aquela que acredita que morreu, acabou. Morreu, acabou. Ela só existe entre o momento que nasceu e o momento que morreu. Então, morreu, acabou. E o espiritualista é aquele que acredita na vida após a morte, que ele existia antes, ele nasce, morre e vai continuar existindo. Qual que é o conflito? Se nós pegarmos estatisticamente as pessoas que aderem à cremação, 90% são materialistas. Os espiritualistas não aderem à cremação. Não é um contrassenso? Aquele que não acredita no espírito quer ser cremado. Aquele que não acredita que vai ter nada, ele prefere ser cremado. Porque ele morreu, acabou. Que se dane o mundo para trás. Ele pensaria assim, não é? É materialista, morreu, acabou. Ele não pensa no mundo, na questão ambiental. Agora, o espiritualista, a pessoa que acredita na vida após a morte, fica com medo de aceitar a cremação. Por quê? Aquela que deveria pensar assim, olha, daqui a um tempo eu vou retornar nesse mundo e que ele não esteja saturado de cadáver. Que as águas não estejam poluídas de negro chorume. Eu vou voltar. Essas não aderem à cremação. Não é um conflito? E isso acontece por causa disso. Ó. Você sabe por quê? Porque o materialista morreu, acabou. Ele não... A ideia dele, né? Ele não tem medo do que ele vai sofrer depois da morte. E o espiritualista, ele tem medo de sofrer depois da morte, com a cremação. Mas ele não deveria ser uma pessoa espiritualizada, se ele acredita após a morte? Ele não deveria ser uma pessoa que pensa, olha, eu vou viver bem, vou amar o próximo, eu sei que eu vivo depois da morte, então eu vou ser uma pessoa boa. Não. Aí ele tem medo do que vai acontecer com o corpo dele. Olha, e se eu ficar apegado ao corpo? Como é que a gente fica apegado ao corpo? Quando? Quando a gente é materialista, quando a gente só pensa nas coisas materiais, quando a gente só faz coisas erradas. Não é assim? Não é um contrassenso? Então, o apego é o maior problema para os espiritualistas. Por isso que veio a doutrina espírita. Por isso que veio a doutrina espírita. Uma das funções da doutrina espírita está muito claro. Lá no final do livro dos Espíritos, depois que acaba as perguntas, tem a conclusão. E na conclusão diz assim, que uma das principais finalidades da doutrina espírita é combater o materialismo e o apego à matéria. É por isso que a doutrina espírita existe, para mostrar para nós espíritas que não é o importante o que faz com o nosso corpo. O importante é o que nós fazemos durante a vida. Então, se nós ficar se preocupando com o que vão incinerar, vão sepultar, tudo isso, na verdade, nós não estamos fazendo bem o nosso papel de cristão, de espiritualista, enquanto encarnado. Não é isso? Ou estou errado? Por isso é importante nós olharmos qual que é a visão da doutrina espírita quanto a isso. E aí nós vamos encontrar, primeiro, lá no livro Céu e Inferno, que não é, né, é um livro das obras básicas, é um dos 5 livros básicos, mas a maioria lê Evangelho e Livro dos Espíritos. E quando entra no grupo mediúnico, é o Livro dos Médiuns. Mas nós temos a Gênese e temos ainda o Céu e Inferno. E no Céu e Inferno tem um capítulo chamado Passamento. O que é passamento? É o momento de passagem
para o plano espiritual. E no item 3 diz assim: após a morte, separada a alma, o corpo pode ser impunemente mutilado, que nada sentirá. Aquela, por insulada, nada experimenta da destruição orgânica, a alma, né? Nada experimenta. Claro que aqui está falando das pessoas desapegadas. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é igual a um sono breve, isento de agonia. E cujo despertar é suavíssimo. Medo do quê? Não tem que ter medo de nada, quando a gente faz a coisa certa durante a encarnação. Então, o importante é nós, durante a nossa existência, que ela seja uma existência equilibrada, marcada pelo esforço, pela uma autorrenovação, pela prática do bem, a fim de que, quando a gente desencarnar, nos libertemos prontamente, sem traumas, sem preocupação com o que fizerem com o nosso corpo. Então, o importante não é se preocupar com o que vai ser feito com o corpo, mas o que estamos fazendo durante a vida. A gente viu que temos 2 processos, ou é sepultado, ou é cremado. É os 2 processos que existem hoje. Um grande problema nosso, de todos nós, é entender como é que nós desencarnamos. Por isso eu queria falar um pouquinho do processo de desencarne. Como é que a gente morre? Como é que é isso? Só que para mim falar disso, eu preciso mudar uma pequena coisinha. Trazer uma informação nova. Não muito nova, mas uma informação que é importante. Nós aprendemos que nosso complexo humano é formado de espírito, perispírito e corpo físico. Confere? Alguém, só para mim, confere. É isso que a gente encontra nas obras básicas. É isso que Kardec falou para nós. Olha, nós somos formados de espírito, perispírito e corpo físico. Porém, a doutrina espírita não parou em Kardec. Kardec colocou as nossas bases iniciais. Kardec começou, através da orientação dos espíritos, a codificação da doutrina espírita. E nós encontramos, eu coloquei aqui o que cabia na lista, mas tem muito mais. Eu peguei 27 obras, que eu citei aqui, 27 obras que tratam para nós de um complemento, vem complementar aquilo que Kardec começou. Que complemento é esse? Essas obras falam de um outro corpo no meio desse complexo aí. Eu vou colocar ele ali para vocês, ó. Essas obras complementares falam de um corpo chamado duplo etérico. E eu tenho que falar do duplo etérico para vocês entenderem como é que a gente desencarna. Mas isso aqui está contra o que Kardec falou? Não, não está. Mas Kardec não falou do duplo etérico. Ele não falou abertamente. Mas ele falou sobre um corpo vital, falou alguma coisa. Mas por que Kardec não falou sobre o duplo etérico de forma aberta? Vamos explicar o seguinte. Em 1857, quando Kardec coloca o primeiro livro dos Espíritos, editado. Em 1857, nós tínhamos uma igreja dominadora, uma igreja que mantinha o povo na ignorância. Uma igreja que não deixava o povo ter conhecimento, principalmente conhecimento espiritual. Se hoje nós temos dificuldades de entender muitas coisas, vocês imaginem em 1857. Nós tínhamos uma igreja dominadora e tínhamos doutrinas secretas. As doutrinas secretas, elas já são secretas por causa disso. Era proibido contar para fora da igreja aquilo que se aprendia dentro da igreja. Ó, zíper na boca.
E existia um pacto entre aqueles que participavam de doutrinas secretas, de que se ele falasse alguma coisa fora, ele pagaria com a vida. Então ninguém sabia nada. O povo se mantinha na maior ignorância. Vamos dar só uma ideia para vocês como a coisa era complicada. Nós, na encarnação anterior a de Kardec, ele viveu como John Hus. Isso foi em 1369 a 1415. Quem foi John Hus? Ele era um sacerdote que não aceitava as ideias impostas pela religião da qual ele era sacerdote, né? E ele começou a contrariar muito a igreja da época. E aí ameaçaram, se você não parar de falar, nós vamos ter colocar na fogueira. Colocar na fogueira não é cremar? É cremar, né? Então ele foi cremado, porque ele, né, lá em 1415, porque ele contrariou a igreja da qual ele era sacerdote, ele não aceitava muitas coisas. Então John Hus foi queimado em 1415, foi cremado em 1915, então, de John Hus, por que eu estou falando dele? Porque eu precisava dele para... Né, de John Hus surgiu um discípulo chamado Martim Lutero. Martim Lutero, que viveu, né, já em seguida a John Hus, foi... como é que a gente conhece Martim Lutero hoje? O reformador, né, da igreja. Ele era também um sacerdote alemão que não aceitava, ele tinha as ideias mesmas de John Hus e não aceitava o domínio da igreja. O que ele fez? A igreja dizia assim, olha, entre os sacerdotes nós vamos ensinar tal coisa, mas para o povo é bem menos. Entre os sacerdotes mais, para o povo menos. Isso aconteceu até o tempo de Jesus, quando Jesus muitas vezes foi interferido, foi inquirido por aquelas pessoas que eram doutor da lei. Os doutores da lei sabiam mais das coisas do que as pessoas normais, né? O povo comum. Então, quando às vezes a pessoa perguntava para Jesus determinada coisa, Jesus dizia, mas você não é doutor da lei? Você não tinha que saber disso? E o tempo passou e lá, né, Martim Lutero era um sacerdote, ele era um doutor da lei, ele tinha mais conhecimento. E ele não aceitou também as ideias. O que ele fez? Ele pegou a Bíblia e traduziu ela inteirinha, escrita para o alemão, e começou a fazer cópia para todo mundo. Ele copiou o ensinamento da Bíblia. Se fosse hoje, nós tirava xerox, né? Mas naquela época não tinha, ele tinha que transcrever a Bíblia inteira. E começou a difundir para o povo a Bíblia. E aí aquela igreja dominadora disse o seguinte, olha pessoal, então agora que vocês já têm conhecimento da Bíblia, vocês podem ler, mas não podem interpretar. Quem interpretar vai para a fogueira. Essa fogueira que eu estou falando para vocês, ela foi instituída pela Santa Inquisição a partir do ano 1022. Lá pelo Papa Gregório IX e tal, né? E essa fogueira, aliás, essa Inquisição, ela veio até o ano de 1859. Em 1859 ainda existia Inquisição. A última pessoa que foi executada pela Inquisição foi em 1826. Agora eu pergunto para vocês, voltando ao nosso tema. Kardec não estava correndo o risco de ser incinerado de novo na fogueira? Se ele fosse contra todo o ensinamento da igreja? O povo se mantinha na ignorância do mesmo jeito. Não sabia de nada. Aí o que Kardec fez? De uma forma didática. O povo não sabia, não tinha conhecido. Imagine se Kardec diz assim, olha, nós temos um espírito e temos vários corpos espirituais. Aí ninguém ia entender nada. Aí o que ele fez? Nós temos o espírito e temos em volta do espírito o que vamos chamar de perispírito. E hoje, através daqueles 27 livros e outros, a gente entende que perispírito é o conjunto de vários corpos. E Kardec falou um pouquinho de cada um ali. Então, o duplo etérico estaria dentro do contexto de perispírito. Só que com o passar do tempo, né, chegamos lá próximo a 1940,
quando já André Luiz estava trazendo suas obras, e André Luiz passou a falar mais claramente, porque já era o momento mais apropriado, já não tinha mais Inquisição, as coisas já estavam melhores. Aí, então, o André Luiz passou a falar mais abertamente sobre duplo etérico. Nós encontramos várias obras dele. Então, por que Kardec não falou claramente? Ele usou de forma didática um jeito de colocar. Nós temos um corpo espiritual, só que esse corpo espiritual é formado de várias camadas, vários outros corpos. Bom, vamos em frente. Aí, nós vamos lá no Livro dos Espíritos perguntar assim, como que se opera a separação da alma e do corpo? Como é que a gente morre? E aí os Espíritos responderam, ó, para morrer precisa romper os laços que retêm a alma presa ao corpo. Laços é coisa nova também agora. Laços fluídicos. E aí Kardec perguntou mais. E a separação se dá de forma instantânea? Brusca? De que forma que ela se dá? E aí os Espíritos responderam, a alma se desprende gradualmente, laço a laço. Opa, tem coisa aí. Aí eu peguei um livro chamado Obreiros de Vida Eterna, que é um livro que André Luiz trouxe para nós, naquela coleção igual Nosso Lar, tantos outros, né? E esse livro, Obreiros de Vida Eterna, é um livro que relata, André Luiz acompanha 5 desencarnes. E tem um desencarne muito interessante de Dimas, que ele relata que foi mais ou menos assim, ó. O primeiro laço que se desfaz são esses laços aqui, ó. Os 3 de baixo, que são os laços do centro vegetativo. Depois se desfaz o laço do centro emocional, que são esses laços aqui, da emoção. E por último, desfaz-se o laço mental, que é esse último laço aqui. É assim que a gente desencarna. Observe a figura ali, ó. Uma pessoa desencarnando é assim, ó. Vai se desfazendo os laços, ó. Se desfaz esse, se desfaz aquele, e aí se desfaz o último laço. É assim que a gente desencarna. E aí, o nosso duplo etérico, que é um corpo mais denso que o perispírito, que ficou, nós só tiramos do perispírito um corpo, né? Então ele é mais denso do que o perispírito, mas é mais sutil que o corpo físico. Então o duplo etérico leva em torno de 60 dias para dissolver, para desaparecer, e o corpo leva em torno de 3 anos, como a gente viu, fora os ossos que ficam, né? Bom, então isso aqui é a forma que a gente desencarna. Desmanchou os laços, no plano espiritual a gente é isso aqui, ó, perispírito e espírito. O desencarne é igual para todo mundo ou depende da moral de cada um? Vamos ver como é que funciona? Na questão 154, Kardec ainda perguntou, dói para morrer? É dolorosa essa separação? E aí os espíritos respondem, não dói nada para morrer. Não queiram morrer, tá? É só... Não dói nada. O corpo quase sofre mais durante a vida do que na hora do desencarne. Claro que uma pessoa desapegada e de moral elevada. Vamos falar agora de vocês aqui, de todos vocês. Pessoas de bem e desapegadas da matéria. Confere? Para uma pessoa de bem e desapegada da matéria, isso é uma outra coisinha que eu queria lembrar aqui. O duplo etérico, ele faz parte desse conjunto aqui, ó, tá? Do corpo físico. O duplo etérico só existe enquanto nós estamos encarnados. Quando a gente desencarna, ele desaparece. A gente viu ali que ele desintegra em 60 dias. Então, quando a gente encarna, nós adquirimos, na verdade, 2 corpos, duplo etérico e corpo físico. Então, uma pessoa de bem, desapegada da matéria, quando ela vai desencarnar, vai haver todo o desligamento dos laços e a pessoa não sente dor nenhuma, não dói nada. E a pessoa não passa por aquele estado de perturbação que fala lá no Livro dos Espíritos, que a maioria dos desencarnantes passa por um estado de perturbação. Vamos ver como é que é o desencarne? Observe a figura de uma pessoa de bem.
todos os laços se desfazem automaticamente. Desencarnou, todos os laços vão se desfazendo. Quem faz isso, esse desfazimento dos laços, sempre é um espírito designado para o processo do desencarne nosso. Então, imediatamente à morte, não fica laço nenhum entre o corpo físico e o duplo etérico, e não fica laço nenhum entre o perispírito e o perispírito e o duplo etérico, né? Isso quer dizer que a pessoa desencarnou, ela não tem vínculo nenhum e pode ir ter a sua vida no plano espiritual sossegado. Se cremarem esse corpo, o que acontece? O espírito vai sentir alguma coisa ou não? Não vai sentir nada. Agora, vamos falar dos outros, porque é bom falar dos outros também, né? Porque nós falamos de nós agora, pessoas de bem. Agora vamos falar de pessoas que ainda têm tendência ao mal e são apegadas à matéria. Como é que elas desencarnam? Essas pessoas, elas vão ter todo o desligamento processado, né? Só que vai ser um pouco diferente do que a gente viu até agora. E essas pessoas vão experimentar um certo tipo de sofrimento e perturbação. Por quê? Vamos ver a figura primeiro. Veja como é que é o desencarne de uma pessoa que tem tendência ao mal e é apegada à matéria. Vocês viram que ficou esse laço aqui ligado, não ficou? O corpo físico dela está liberto lá ou não está? O corpo físico dela está totalmente livre. Não tem nada aqui ligando, ó. Ela está presa ao seu duplo etérico. O duplo etérico é um corpo mais pesado que o perispírito. Então não permite que a pessoa desencarne e imediatamente passe ao plano espiritual em esferas mais elevadas. Ela fica presa ao mundo do qual ela vivia aqui. Ela fica presa ao corpo, próximo ao corpo. Ela não está ligada ao corpo, porque senão o corpo não tinha desencarnado. Mas como ela era apegada à matéria, ela ficou apegada ao duplo etérico. No livro dos Espíritos diz que a pessoa pode passar nesse estado alguns meses em sofrimento, em estado de perturbação. Quantos dias que eu falei que dura o duplo etérico? Então, em torno de uns 60 dias, a pessoa fica passando por esse estado de perturbação. Ela vai ver as pessoas ali da sua família, vai ver o seu sepultamento, vai ver, né? Se ela for cremada, ela vai ver. Mas ela não está ligada, não vai ter dor nenhuma. Ela vai ter impressões, né? Sensações, mas não dor. Porque ela não está ligada ao corpo. Então, esse é o estado de perturbação que passa uma pessoa quando ela é apegada à matéria. Mas mesmo assim, ela pode ser cremada? Pode. Ela não vai ter dor física nenhuma. Por isso que é aconselhado esperar alguns dias para tentar ver se desfaz esses laços ali. Isso para a pessoa que é apegada. Está claro isso? Então, por isso que a gente passa alguns dias, né, ou meses, depende do caso, nessa situação de perturbação. Esse laço fica preso. Dali uns 2 meses, automaticamente isso se desfaz e a pessoa daí vai ter a sua vivência espiritual. E agora, vamos falar daquelas pessoas suicidas, ou né, assassinos, ou almas pervertidas. Como é que é o desencarne de uma pessoa assim? Nesse caso, vai haver os desligamentos, mas a pessoa vai experimentar um sofrimento maior, bem maior. E o seu estado de perturbação, conforme consta do Livro dos Espíritos, aí não é de meses, passa a ser de anos. Vamos ver? A pessoa está desencarnando, esses laços são os primeiros, depois, né, esses outros laços emocionais, e olha lá o que aconteceu lá, ó. A pessoa ficou ligada ao duplo etérico e ao corpo físico, mas por um laço mental. Os laços fisiológicos que poderiam causar dor, não existem, estão desfeitos.
Nesse caso, a pessoa vai ter, ela ficando ligada ao corpo que está lá em deterioração, isso é para ela aprender a valorizar a vida, né? A gente encontra muitas dessas situações aí. Bom, vamos em frente. Ela poderia ser cremada? Poderia. Mas ela vai ter impressões mais acentuadas, né? Impressões. E num caso de acidente, como é que acontece o desencarne de uma pessoa na hora do acidente? Na hora do acidente, vai ocorrer imediatamente o rompimento desses laços aqui, ó. Até aqui. Desencarnou no acidente. Rompeu tudo isso aqui. Aí, para cada um que desencarna, né, tem também, além daqueles responsáveis pelo desencarne, tem os socorristas. Espíritos socorristas. Que imediatamente ocorreu o desencarne, parte uma equipe para ajudar agora o restante do desencarne. Ela desencarnou no acidente, imediatamente essa equipe espiritual já vai ter informações de qual nível era aquela pessoa. Se é uma pessoa boa, é uma pessoa desapegada, né, afeita ao bem, eles desfazem todos os laços imediatamente igual, né? A gente viu naquela primeira figura. Rompe aqui, rompe lá, a pessoa de bem só fica com isso aqui. É uma pessoa apegada, eles rompem aquele, rompem esse, mantém só esse. Então, desencarnou, os socorristas vão lá e procedem o restante dos desfazimentos dos laços de acordo com a questão moral de cada um. Ok? Nesse livro aqui, Morri Agora, da Vera Lúcia, ela diz assim, que em todos os locais que fazem cremação, existem equipes espirituais socorristas ali, para analisar se aquela pessoa que está desencarnando, ela está com algum laço ligado na hora da cremação, na hora da incineração. E eles procedem o desligamento total, se for caso de incineração. Mas era suicida. Ele tinha que passar aquele período de uns 3 anos sentindo os vermes corroer o seu corpo. É só assim que um suicida pode resgatar? Claro que não. Então, se nesse momento vai ser incinerado, não vai ter o que ele resgatar ali. Então, ele pode ser levado para uma outra região espiritual. A gente já tem o conhecimento do Vale dos Suicidas, tanto local, que é lá que ele vai daí passar aquele período para aprender a valorizar a vida. Portanto, o receio de nós espiritualistas, porque quem é espírita é espiritualista, de permanecermos ligados ao corpo depois de desencarnarmos e por isso sofrermos algum efeito da cremação, não se justifica. Não se justifica nós termos medo. O que nós precisamos ter? É vontade de ser bom. Porque se nós ficar com medo, nós somos espiritualistas, sabemos que existe reencarnação, lei de causa e efeito, livre-arbítrio, tantas coisas que nós aprendemos que tem, e ficar com medo de desencarnar é porque nós não estamos aproveitando esse conhecimento para mudar o nosso espírito para melhor. Estamos nos contentando com o comodismo de nos mantermos imperfeitos o tempo todo. Então, se nós conhecemos tudo isso, não justifica nós dizermos, não, eu não vou aderir à cremação, não estou induzindo ninguém, mas estou mostrando a questão. Não vou aderir, porque vai que eu fique preso. Aí a gente tem que dizer assim, olha, você está precisando de muito estudo e trabalho. Porque se você está com medo que vai ficar pegado, é porque você não está pondo em prática aquilo que você aprendeu. Aí alguém sempre questiona para mim, mas Chico Xavier disse que era para esperar 72 horas. Realmente, Chico Xavier, nesse programa chamado Pinga Fogo, lá em 71, quando perguntaram para ele sobre a questão da cremação, ele, por orientação de Emmanuel, disse, olha, como a maioria, na média, das pessoas que estão vivendo no nosso mundo, não são pessoas muito desapegadas, é aconselhável que se dê um tempinho maior para que os espíritos possam cortar os laços. Só isso. Mas se a pessoa for desapegada, não precisava nem esperar as 24 horas. Nem precisaria. Basta ser desapegado. Agora, vamos pensar assim, hoje, agora, se nós desencarnássemos,
O quanto tempo a gente ia dizer para a nossa família esperar? Qual que é o nosso tamanho do medo? Ou do apego? Então, essa questão das 72 horas é uma questão média, que o Chico Xavier, na hora, por orientação do Emmanuel, diz, vamos dizer 72 horas para dar um tempo maior. Mas não é uma coisa, em questão moral, ela não se sustenta no sentido assim de que, moralmente, nós devíamos ser desapegados da matéria. E sendo desapegado não tem problema nenhum. Para finalizar, então, tanto a inumação quanto a cremação são formas de dar destino ao nosso cadáver, ao nosso corpo. E são processos legítimos, são os dois que tem. Para se optar pela cremação, é necessário haver desapego. Né? Para nós desapegar. E mesmo com o sepultamento, caso o espírito não estiver devidamente preparado, ele vai sofrer com a decomposição. Quanto tempo depois que nós desencarnamos começa a decomposição? Alguém sabe? Em menos de 2 horas. Por isso que nós não podemos ficar fazendo velório de mais de 12 horas. Né? É desaconselhável. No máximo, as 24 horas. Mas não pode, porque senão ninguém aguenta ficar na sala, né? Porque o nosso corpo vai exalar odores terríveis. Porque já está em processo de decomposição. E quando a gente fala em processo de decomposição, já estamos falando dos vermes trabalhando ali. Ou seja, a palavra-chave está no desapego. Porque não importa. Os dois processos, né, de dar destinação ao corpo são legítimos. Só que a gente corre o risco de ficar mais tempo em sofrimento, que é durante esse processo todo de decomposição. Vamos imaginar, se eu for uma pessoa apegada à matéria, mas não for uma pessoa pervertida, apegada, eu vou ficar 60 dias sentindo a decomposição muitas vezes, eu vou estar próximo ali, querendo mexer com o corpo, querendo visitar o cemitério, ver como é que está. Não vou ter sensações desagradáveis? Então, o que eu preciso é desapegar. Se a pessoa tiver qualquer apego à posse, inclusive aos objetos que tem, né? Põe comigo lá, dentro né? O meu videocassete, o meu, né, que eu sou apegado, ao meu DVD, ao meu som, minha furadeira, meu secador de cabelo, põe tudo dentro do caixão comigo lá. Só apegado, né? Então, se a pessoa é apegada, ela não deve optar pela cremação, se for apegada. E se ela for uma pessoa desapegada, não tem problema nenhum. Pode optar pela cremação. Tá? Simonetti diz para nós assim, ó, no livro Quem Tem Medo da Morte: não há reflexos traumatizantes ou inibidores no corpo espiritual em decorrência da mutilação do corpo físico. O nosso perispírito não sofre nenhum dano quando a gente desencarna. Nenhum dano. O que vai ocorrer, quando a gente está ligado pelo aquele laço fluídico ao duplo etérico, sensações, mas não mutilações. Por isso pode fazer autópsia, podemos doar órgãos, que é o tema que eu vou falar de uma outra oportunidade. Podemos deixar fazer tudo o que quiserem com o nosso corpo, não tem problema nenhum. O nosso perispírito, o corpo espiritual, né, é afetado pelo que fazemos em vida e não pelo que fazem com o nosso corpo. Espero ter dado uma ideia para vocês bem clara de como que é essa questão da visão da doutrina espírita. Hoje se fala bastante da cremação, então cabe a nós a falar. Mas não é só cremação, o sepultamento também nos preocupa. Porque nós, como espíritas, temos que entender todo esse processo que acontece do desencarne. Mas mais do que o processo do desencarne, é entender como é que é o processo de vida, para que nós viva bem.
para que nós tenhamos uma vida de progresso espiritual. E que esse ano de 2016, a partir hoje, 10 de janeiro, nós comecemos, a partir de agora, o meu processo vai ser outro. Vou desapegar. Desapegar não quer dizer que eu vou abandonar as coisas materiais. Não, eu preciso dela para viver. Eu preciso trabalhar. Eu preciso ter conforto em minha casa. Mas eu não vou ficar apegado a isso. Apegado é que, não posso morrer. Eu acabei de comprar tal coisa, o carro novo. Eu tenho que andar um pouco com o carro novo. Não. Apegado é, se eu deixar de existir aqui, alguém que use, fique com isso, né? O que eu preciso é ter uma vida de evolução espiritual. Ninguém nasceu aqui para fazer reencarnatur. Lembra que eu falo isso? Ninguém veio aqui fazer turismo como reencarnação. Nós viemos aqui para trabalhar e progredir. Muita paz a todos, muito obrigado pela oportunidade e breve estaremos aqui para uma nova palestra, né? A próxima vai ser Fazedores de Paz. Obrigado. A vocês. Que o Edevaldo receba as palmas dos nossos corações agradecidos, né? Pelo aprendizado tão importante. E como ele falou bastante sobre o desapego, isso é um trabalho que nós devemos começar a executar diariamente, o que não é fácil, né? Estou no corpo, mas não sou este corpo, mas eu vou cuidar dele, né? Porque nós devemos cuidar do corpo, está no Evangelho, e amar a nossa alma. Olha, ame a alma porque ela é imortal, mas cuide do corpo para que a gente não venha a voltar antecipadamente para o plano espiritual. Apesar de que em todos os lugares tem pronto-socorros espirituais, nós podemos ficar tranquilos sobre esta parte também, porque o aprendizado é isso. Né? E as obras de André Luiz, como ele falou, Obreiros da Vida Eterna, é maravilhoso este livro. Sensacional, muito bom. E hoje, como ele falou também do céu e inferno, nós vamos sortear céu e inferno. Agradecemos o nosso querido irmão Edivaldo Kulcheski, agradecemos ao nosso querido Guilherme, que com as suas músicas prepara o nosso ambiente, não é? Para nos trazer paz, harmonia interior, muito importante. Então, vamos fazer o nosso sorteio. Todos receberam a mensagem numérica? Número 106. Temos o que é o Espiritismo, que foi o início da obra. Tem este? Não tem? Muito bom. O que é o Espiritismo? Tem? E o céu e o inferno, tem? Tão triste. Fazer o quê? Outro número. 127. Menos. 127, não? 52. O que é o... Qual que você quer? O céu e o inferno, maravilha. Quando ainda não sorteamos nada, dá tempo de perguntar, né? Dá tempo para a pessoa poder escolher. Agora já não dá mais para escolher. 75. Passa para frente, o Djalma tem. Muito. 54. 54. 53. Olha na sequência, hein? Na sequência. 54, 53, não? Não. 95. Agora eu vou abrir a gaveta, porque aqui tem uma novidade. Tem mais um céu e inferno aqui. Vamos começar a ser bonzinhos, boazinhas. Você tem o céu e inferno? Vai ganhar um,
Então, amiga, olha. Viu? Vamos começar a preparar a nossa ida, né? Porque a gente sabe como é, né? Não tem quem não vai, né? Agora é o que é o Espiritismo. 43. Esse é um livro bem fácil, gostoso. Ele é como o Livro dos Espíritos. Bem fácil de entender. Tudo de bom. Meus irmãos, nós temos aqui um livretinho, o Evangelho no Lar. Quem está aqui conosco e que deseja começar a fazer Evangelho no Lar e não sabe como fazer, nós temos o livrinho aqui que nós é para doar, para ter noção de como proceder com o Evangelho no Lar. É muito simples, é muito fácil e está aqui. Quem que desejar pode vir buscar. Vocês têm a mensagem numérica, vão ser chamados pelo número para o passe. Quem não necessitar de passe, por gentileza, que já vai embora, porque está muito bem, passa pelo corredor em silêncio para que não venha interferir nos nossos irmãos que estão na Câmara de Passe. E quem desejar o passe, permaneçam sentados que serão chamados. Vamos, então, agradecer a Deus por esta bela manhã, de tantas oportunidades de aprender mais um pouco com referências a essa doutrina que nos traz tanto conhecimento, esclarecimento e é tão consoladora aos nossos espíritos, à nossa vivência na matéria. Que a luz do nosso mestre e amigo Jesus nos envolva hoje e sempre, e que possamos sempre estarmos aqui, neste ano que inicia de 2016, juntos, aprendendo uns com os outros, para assim nos tornarmos pessoas melhores. Que a luz do nosso mestre nos envolva sempre, e agradecemos a Deus, a Jesus, e aos mensageiros da paz. Que assim seja.